boa noite, bom dia. Madinha, eu estou tão feliz, sabia? Que eu estou aqui externando para todo mundo que vai olhar essa aula e acompanhar e estudar, ou de manhã, ou de tarde, ou de noite, vai dar aquele play no nosso canal Mediação Tecnológica. Sabe por quê? Estamos na aula 16.1. Exatamente, hoje encerrando as aulas de nivelamento, tá certo? Então, aqui, professora Márcia, professora Pura, olha só quem é o nosso amado hoje. O nosso amado intérprete Sâmio. Verdade. Então, vamos juntos aí, esse trio da língua portuguesa, para a nossa aula de nivelamento, aula 16.1. Vamos aí falar sobre a língua, né? Essa língua viva, sobre a originalidade, identidade cultural. Estamos, claro, aqui para trabalhar a variação linguística. E nós vamos passear, vamos revisar, né? Sobre essa variação regional, histórica e assim aquelas variações que dependem, né, de situações sociais, tá certo? Muito bem. Vamos aí para a nossa habilidade. Olha só, ao final desta aula, você vai ter condições de analisar o fenômeno da variação linguística. Sim, certo? E vai analisar seus diferentes níveis. A variação fonética, fonológica, lexical, sintática, semântica e estílico-programática. E também você vai poder analisar as suas diferentes dimensões, certo? Essas diferentes dimensões são aquelas variações regionais, certo? Variação regional, histórica, social, situacional, ocupacional, etária e etc. Aquela, né, de acordo aí com o momento da sociedade, certo? E tudo isso de maneira que você possa ampliar a compreensão sobre a natureza viva e dinâmica da língua e também sobre o fenômeno da constituição da variedade linguística de prestígio e estigmatizada e fundamentar o respeito às variedades linguísticas, certo? E o combate aí ao preconceito linguístico, certo? Muito bem. Então, assim, com o texto atual, nós trouxemos aqui essa temática, tá? Espero que você aí consiga fazer uma reflexão, tá? Sobre o tema preconceito linguístico, ok? Então, o nosso tema do texto da aula de hoje é preconceito linguístico. Uma receita de bolo não é um bolo, é o molde de um vestido, não é um vestido. Um mapa mundi não é o mundo. Também, a gramática não é a língua. Marcos Banham. Certo? Muito bom, né? Eu gostei principalmente quando fala que a gramática não é a língua. Ok, então assim não vamos ter aí esse preconceito linguístico, tá certo? E aí durante essa aula nós vamos revisar o porquê, tá? Nada de pensar que fulano fala errado, que fulano fala certo, que Maria fala errado, Pedro fala corretamente. Não, não temos isso, certo? Então este estudo linguisticamente vai te dar condições de você entender que nós temos variedades dentro da língua portuguesa, não é isso, Márcia? Com certeza. E o falante da língua, ele vai ter assim a sua particularidade, de acordo com a sua região. A língua, ela tem evolução. Historicamente, a língua, ela se modifica. Exatamente. E é isso que nós vamos revisar. E está em constante o quê? Evolução. Beleza. Vamos lá. Árvore do conhecimento trazendo a nossa temática da aula, certo? Vamos aí ver variação linguística. Bom, aqui a gente já traz de início esse texto imagético. Olha só. Orgulho, menino, desta pátria amada, formada aí por essa miscigenação, né? Nós temos aí a nossa representação, corre na veia brasileira. O nosso aqui, claro, né, essa raça, né, aí o qual nós temos bastante orgulho. Bom, variação linguística, a gente entende que, partindo da nossa língua, né,
que aí é a nossa língua portuguesa, vamos dizer assim, que ela é dinâmica e está sujeita a inúmeras variações, certo? Mas partindo de quê? Aqui, partindo da compreensão de que os falantes dessa língua, eles não são iguais, certo? Nós temos aqui essa variação a partir do sotaque, variação pelo dialeto, certo? Então, é nesse entendimento que nós vamos agora partilhar o conceito sobre variação e a classificação uma a uma dessa variedade, tá certo? Muito bem. Então, vamos seguindo. E eu pergunto, o que é variação linguística? Qual seria a sua resposta? Assim, em uma palavra, o que seria para você hoje, agora aí, variação linguística? Ah, será que você aí respondeu falar diferente? Tudo bem. Falar do próprio jeito? Ah, variação é cada um fala do jeito que quer. Que quer, né? Vamos por uma interrogação para a gente analisar. Beleza. Seja qual for a sua resposta, certo? Toma nota, deixa ela no cantinho aí anotadinha no seu caderno. E ao final desta aula, reveja essa resposta. Se você continua com essa resposta ou você vai aí retificar, tá certo? Vamos lá então. Variação linguística, certo? As variedades, elas aí diferenciam-se da norma padrão. Pronto, primeiro entendimento. As variedades, elas aí são diferentes, né, da norma padrão. Mas como é que essas variedades, elas são diferentes? Pelas convenções sociais, certo? Por momento histórico, pelo contexto ou região em que os falantes estão inseridos, certo? Bom, então a variação linguística é a diversificação do sistema de uma língua em relação às possibilidades de mudança de seus elementos. E aqui está o X da questão, em que nós vamos ter essa mudança, onde nós vamos ter essa variedade, certo? E aí ela acontece por meio do vocabulário, por meio da pronúncia, por meio da morfologia, que é aí o estudo daquela palavra isolada. Em um determinado local ela tem um significado, em outro ela vai ter outro, mas é o mesmo termo. E também pela sintaxe, tá certo? Olha só, então essa peculiaridade eu vou apagar para ficar bom para você ler aqui direitinho, certo? Então, essa mudança, né? Essas mudanças de acordo com o vocabulário, pronúncia, morfologia e sintaxe é uma peculiaridade da língua portuguesa, certo? Então, essa peculiaridade, ou seja, está sujeito nada mais, nada menos que variar de acordo com o contexto. Vou mudar a cor para ficar em destaque, tá? De acordo com o contexto histórico, geográfico e sociocultural no qual os falantes estão integrados. Essa é a base do estudo linguisticamente, tá? Sobre a língua portuguesa e as suas variedades. Brasil, meu Brasil brasileiro. Aqui um pouquinho da reflexão sobre o nosso país e a pluralidade da língua no Brasil. Certo? Então, nós iniciamos a aula com texto imagético, trazendo aí, até a gente comentou, né, sobre essa miscigenação, não é isso? E o nosso Brasil tem total propriedade, né, para dizer que nós somos, sim, plural, certo? Então, cada uma das modalidades em que uma língua se diversifica, em virtude das possibilidades de variação dos elementos do seu sistema ligado aí a diversos fatores, isso forma um painel da variabilidade linguística. Ela pode se manifestar no vocabulário, na pronúncia ou até mesmo na sintaxe, tá certo?
devido a essa pluralidade. Então, nós temos um país populoso, em que nós temos aqui imigrantes, né? E temos em que pessoas que fazem uso da língua portuguesa, tá? Se comunicam de acordo primeiro com a sua realidade, com o seu regionalismo, né? Se comunica aí com o seu próprio jeito, vamos dizer assim. Fala o português da sua maneira. No primeiro momento, tá certo. Mas aí nós vamos entender que a língua portuguesa nos permite, através dessa ciência que é a linguística, entender por que a língua portuguesa não admite o nosso posicionamento em dizer que fulano fala errado. Não nos permite, porque nós não temos isso. O que nós podemos dizer é que está inadequado, não corresponde à língua padrão, né? A linguagem formal. Aí sim, mas apenas dizer. Quando você escuta alguém que diz assim, ah, eu trouxe o caderno. Ai, fulano fala errado. Não, ela emitiu uma informação. O que está faltando é adequar alguns termos, né, sintaticamente de acordo com a língua portuguesa. Tá certo? E quem diz isso? Não sou eu, não é Pura, não é a professora Márcia, e sim um linguista que estudou sobre isso, Marcos Banhos. Então a gente traz essa teoria para explicar para você. Olha que é uma aula de revisão, tá certo? Nós vamos ter uma outra para analisar certinho cada variedade dessa de acordo com o contexto. Você sabia? Essas variações visam a comunicação. Jamais devemos considerá-las erros. Olha só, ao apontarmos essas alterações como erro, estamos cometendo o quê? Preconceito linguístico. Olha só. Então, baseado aqui no nosso texto imagético, tá? Grava na mente e no coração, estudante. Olha que Brasil lindo, maravilhoso, certo? Aqui é um país construído, né, com essa miscigenação, um país pluri, certo? Nós temos aqui a cultura. Consegue ver isso? A sua leitura chega nesse entendimento, né? Vejam que em cada cantinho do país nós temos aí uma representação cultural, certo? Então, isso representa, sim, o nosso povo, por isso que a gente diz que a nossa língua é a nossa representação, tá certo? Então, a língua, ela é responsável por transmitir a herança cultural de um povo, né? Que esse povo aí, que essa língua carrega aspectos de vida, das crenças e valores de uma sociedade, certo? A gente trouxe aqui, né, Biderman para trazer esse conceito para você sobre esse nosso país em que temos a língua portuguesa e a sua variedade. Muito bem. Tá, vamos lá. Existem diferentes variações ocorridas na língua portuguesa. Entre elas, vamos aí à primeira. A variação que acontece pelo aspecto histórico. E aí nós vamos chamar de variação histórica. É aquela que sofre transformações ao longo do tempo, por isso histórica. E aqui, claro, está muito bem apresentada essa evolução, essa transformação. Vejam só, no século XV, né, nós tínhamos aí o uso total desse termo, vamos ser, que aí com um tempinho mais evoluiu para vassum ser. E aí o tempo foi passando, chegou a ser você. E mais um pouquinho, né, na evolução, e aí na parte coloquial, nós utilizamos o ser. O tempo foi passando, evoluiu e chegou em ser. Você tá brincando? Para com isso. Você tá falando sério, né? Muito bem. Atualmente, o termo chega aqui, olha só, você.
C. Ah, mas não bastasse isso, né? Estamos aqui no século XXI. E aí, devido ao meio eletrônico, gente, me diz, quem aqui não usa você com apenas esses dois caracteres, V e C? Olha como o tempo mostra pra gente a evolução em um termo na língua portuguesa, certo? E assim com as demais palavras. Então, primeira variedade, ela corresponde à variação histórica, certo? Ok, então vamos ver isso num contexto. Vamos ver as expressões que não se usam mais, né? Expressões em desuso. Vamos lá, um trechinho aqui da produção literária de Carlos Drummond de Andrade. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não fazia anos, completavam primaveras, em geral 18. Os janotas, mesmo sendo rapagões, faziam-lhes pé de alferes, arrastando a asa, mas ficando longos meses debaixo do balaio. Ok. Estranho, né, para você aí? Tá. Bom, as expressões que já estão em desuso, está aí em destaque para você. Mademoiselle, prendada, janota, pé de alfere, balaio, né? Ninguém usa mais, certo? E aí, eu pergunto para você, caso fôssemos adequá-las ao vocabulário agora, atual, você aí, como você usaria aí esses termos? Vamos lá, como ficaria? Então, registrando-se a uma linguagem mais coloquial, né? Os termos aí que foram destacados, eles seriam substituídos, olha como ficaria, né? Mina, gatinha, né? Nada de mademoiselle, né? Gatinha, mina, maravilhosa, nada de mimosa, né? Saradas, aí tem uns aí que gostam das gírias também, né? Por isso a gente colocou aqui a linguagem coloquial, da hora, né? Os manos, a galera. E aí, dava uma cantada, né? Olha como é a mudança de antes para o atual, aqui na linguagem coloquial, certo? Bem, então com isso, nós queremos aqui pontuar e que você jamais se esqueça, a língua é dinâmica, certo? Ela é dinâmica. Ela sofre transformações com o passar do tempo, em virtude de vários fatores, advindos aí da sociedade e também totalmente mutável, certo? Beleza. Anota aí. Vamos aí para a variação regional. Falou de variação regional, você se liga nos dialetos, tá bom? Olha aí para você uma tirinha. Olha a tangerina, Olha a bergamota, olha a mexerica. Bem, qual é a análise aqui? Nós temos aí um único termo, né? Um objeto, vamos dizer assim, uma fruta, né? Certo? Em que ela está sendo aí apresentada de acordo com a região, certo? Então, há lugares que para essa fruta vamos chamar de tangerina, há outros lugares no país, até mesmo numa mesma região, gente, na mesma cidade. Pronto! Aqui em Porto Velho mesmo, quando a gente vai à feira, né? No sábado, ô delícia ir à feira. A gente chega ali, por exemplo, eu vou perguntar, qual é o valor dessa tangerina? Já a professora Márcia vai perguntar, qual o valor Da pocã. Olha aí, ó, da mexerica, da bergamota. Nós estamos falando da mesma fruta. Então, essa variedade, ela pode acontecer de acordo aí com a região, certo? Ok, mas nós temos aqui mais um pouquinho sobre essa variação regional. Revisão de variação linguística. Ela tem esse nome, mas é variação regional. Variações diatópicas. E aí a gente trouxe esse texto
para você, isso mesmo, fazer a leitura contextualizada. Falou de variação regional, lembra do Brasil, lembra das regiões, certo? Essa variação regional são aquelas que demonstram a diferença entre as falas dos habitantes de diferentes regiões do país, também de diferentes estados e também de diferentes cidades, certo? Ok. Tanto é que nós vamos trazer aqui para você agora um exemplo de algo delicioso, que todo dia você come, certo? E aí nós vamos ver como é que ele é chamado em determinadas regiões do Brasil. Olha lá, exemplo de variação regional. Nós temos o país, né? Aqui o nosso Brasil, certo? E, olha só, a gente vai se localizar a região do Sul. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E aqui a gente trouxe um exemplo dessa delícia. Para mim, para a Márcia, é pão francês, Pão né, Matinha? francês. Pão francês. Para você, Sara? Pão francês, certo? Mas lá no Sul, né? Olha só. Bah, me vê 10 cacetinhos, por favor, tchê. Olha aí. Para a professora Lucy de matemática, Cacetinhos. o pão francês lá na região dela, né? Olha só, é cacetinho, né? Já presta atenção. No Nordeste, Lá na região, né, da Paraíba, no Nordeste, como é chamado o pão francês? pão aguado, No Pernambuco. pão francês. Ó, igual aqui, né? Bom, para mim, por exemplo, né? Para você também. E aí nós vamos ter, né? Jacó também. Olha, pão francês, pão aguado, Pão de Jacó, sal também. pão de sal, né? Isso no Maranhão, pão de sal, certo? E no Sul, cacetinho. Olha só, 4 nomenclaturas para esse mesmo alimento, ok? Isso é variação regional. Beleza, mas aqui a gente tem outra situação também, outros exemplos. Olha só, já que a gente falou que a língua, ela em movimento, ela busca alcançar a função que é a comunicação. Olha, no Nordeste, gente, isso aqui é topzera da galáxia. Nós temos aí, ó, para chamar de bobo, de tolo, lá no Nordeste eles chamam de... Abestado, E de maluco? abirobado Imagine, e avali, pão francês, pão de sal, mandioca, aipim, macaxeira, bacana, pessoa forte, concentrado, arretado, de lado, pedaço, banda. tá vendo só? Ê, menina, mas você é arretada no que faz, hein? Olha aí. Esses aí alguns exemplos, tá? Vamos ver outros. Temos aqui agora o dialeto aí do mineiro, né? Olha só, o mineiro ele gosta muito de usar assim, no final das palavras, ouro, aro, ero, uro, certo? Sempre na terceira pessoa. Por exemplo, olha aí, ó. Eles foram lá e dançaram, beberam, garraram umas mulheres. E depois fugiram. Tá vendo aí? E também, olha só o termo. Mineiro falando de você. É o quê? Doce, Mineiro falando cadê? Onde está? quede. Mineiro falando você não está ouvindo? Presta atenção. Mineiro é aí que não tem nada a ver com meio de transporte. Trem, Tudo pro mineiro é trem, né? Tá certo? E abreviatura de senhor. sou. Mineirinho querendo confirmação. É mesmo? Perguntando se pode pôr pó de café. Fazer, Popopó? ok? Muito bem. E assim nós temos outras, só que agora do cuiabano. Olha lá, ó. O cuiabano, né? Para dizer muito bom, ele diz, Bom demais. olha, é bem puxado, né? Demais, né? Olha aí, ó. Certo? E para ele dizer aí uma expressão que indica quando há uma atitude foi tomada não muito boa, por exemplo. Bonito pra você. Aí, por exemplo, assim, ó. Chegou em casa bêbado,
Bonito pra você. Tá vendo? E aí, o latido do cachorro, né, usado lá para os cuiabanos, uma expressão usada para discordar. Você namora Maria Taquara? Olha aí como eles respondem. Canhaém? Engraçado, né? Totalmente diferente. E o que quer dizer cainha? Que não dá para ninguém. Ou seja, Olha só, deixa de ser cainha, dá um pedaço de pulmão de vaca, pão suvino. duro. Muito bem. E olha só a expressão de espanto, de negação. Eles usam cachorro. Cachorro. Eu espero que seja assim a pronúncia, Cachorro. né? Cachorro. Como é? Cachorro. Isso, tá? Mas adianta mais próximo aí. Então, em um contexto, Ele ficou atrás de você. Cachorro. Aqui não, sou muito homem. certo. E olha aí, ó, cepô. Cepô para dizer bom, ótimo, né? Olha aí no contexto. O Atlético Mato Grossense era o cepo de time. Cepô, né? Muito bem. E, por último aqui, coloiado. Coloiado quer dizer? Junto, próximo, em grupo, colado. Mas você estava coloiada, hein? Mas outro exemplo agora, vamos aí à leitura desse texto imagético. Esta é a guria que te falei, bah. Tchê, o que foi? Oxi! Olha Vai. aí, legal, né? Vai. Oxe, lá ele parece que eu vi a galera do trio me chamando. Gente, pela fé, o que fez ele se assustar para querer sair assim, hein? The Flash. Então vejam aí a fala, né? Regional, variedade regional. Mas dentro dessa variedade, nós temos aí esse estudo trazendo a explicação para esse dialeto caipira. O dialeto caipira, pela fé, gente, recebe tantos adjetivos não legal, né? Então agora você estudante, primeiro ano mediação, vai ter condições que quando alguém falar que alguém está falando errado e que o seu dialeto é caipira, que é isso e que é aquilo, você vai responder que isso é uma variação linguística, tá? E que a língua portuguesa permite para que aí você seja compreendido, mas que ela deve se adequar sim à língua padrão, mas você não está falando errado, certo? Então, o dialeto caipira pertence àquelas pessoas que não tiveram oportunidade de ter uma educação formal. Em função disso, não conhecem a linguagem culta. Tá vendo aí? Mas não significa que ela não transmita a sua mensagem, ok? Vamos aqui a um exemplo. Olha só o título: Declaração para os meus amigos. Vocês são o colírio do meu olho, são o chiclete agarrado na minha calça jeans, são a maionese do meu pão, o limão da minha caipirinha, o recheio do meu biscoito, o massa tomate do meu macarrão, o pico-mel do meu boteco. Nossa Senhora, gosto demais da conta de vocês, uai. Vocês são também o vídeo perfume da minha penteadeira, o dentifrício da minha escova de dente. Ou para você ver, quem tem amigo assim tem um tesouro. O guarde só o tesouro com todo carinho, do lado esquerdo do peito, dentro do meu coração. Amo vocês para danar. Beijinho inter. Ok, então entendemos perfeitamente essa poesia, certo? E agora, outro exemplo típico de variação regional. Vejam bem, as palavras do poeta aí, Oswald de Andrade, tá? Olha lá, o título, Vício da Fala. Para dizer Emílio, diz Emílio. Para dizer melhor, diz melhor. Para dizer pior, diz pior. Para telha, diz inteia. Para telhado, diz telhado. E vão fazendo telhados. E vão seguindo, comunicando, né? Então, aqui, uma posição do nosso poeta Oswald de Andrade em relação aí a essa linguagem, né? Regional da fala aí caipira, né? Tá certo? Beleza. Bom, nós temos agora nessa ampliação
para a gente compreender por que essa variação ela acontece. E aqui nós vamos ver essa variação social, que também, né, é outro aspecto aí para essa variedade da língua portuguesa. Então, variação social é aquela que pertence, olha, a um grupo específico de pessoas. São variedades que possuem diferença em nível fonológico ou morfossintático. Eita, vamos ver agora, hein? Olha lá. Aqui para você 2 exemplos, tá certo? Dessa variação social. Como é que ela acontece na maneira fonológica? Aí nós estamos falando de som, de fonemas, tá? E aí, com certeza, agora você não pode mais dizer que quem fala planta em vez de plantar está falando errado, certo? Isso é uma variação social no nível fonológico, tá certo? Assim, nós temos outro exemplo, olha só. bom de bom, Ok. Problema. em vez de problema, Bicicleta. em vez de bicicleta. Veja que aqui é na pronúncia, né? É na fonética, certo? Agora, vamos ver essa variação diastrática, essa variação social, no nível morfossintático. Tá? Aí você vai perceber a questão, quando ele fala morfossintático, está relacionado à questão da concordância, da regência, tá? Ok. Ó, 10 real, olha só, em vez de falar 10 reais, aí não está fazendo a concordância corretamente, tá bom? Mas você entende. Eu vi ela, em vez de falar eu a vi, aqui na questão da colocação pronominal, eu trouxe, em vez de falar eu trouxe. É ortográfica, né? Exatamente. A gente fuma, em vez de falar nós fumamos, concordância também. E aí essa questão aqui, ela é corriqueira, né? É comum você estar falando eu trouxe, né? Tá certo? Agora você tem aí a justificativa, então vamos aí ter esse cuidado. Bom, outros exemplos de variação social, por exemplo, aqui, ó, o uso do R pelo L, né? Aí vai ter essa variedade fonética no final da sílaba dos encontros consonantais, que é a explicação mais detalhada quando a gente viu ali planta no lugar de planta. Qual foi a mudança do R pelo L, né? Broco por bloco, a mudança do R pelo L, tá? Então a tendência é tornar as paroxítonas aí em proparoxítonas, tá certo? Olha lá, nós temos situações em que isso acontece. Árvore, em vez de Árvore, figo, em vez de fígado. viu só? Isso também acontece, certo? E nós temos também por redução dos ditongos, por exemplo, caixa. Caixa, Isso, reduziu aí o ditongo. Peixe. peixe, E aí a simplificação da concordância. Por exemplo, as meninas, e as meninas. que seria o correto, né? Então a gente vê que nós temos a primeira indicação, as no plural, então tem que concordar, né? O artigo com o substantivo, mas não ocorreu. E isso é comum, né? De utilizar no dia a dia, certo? Mas o correto, mediante a língua portuguesa, as regras gramaticais de concordância, as meninas. E assim nós temos o uso do pronome pessoal tônico, né? Em função aí de objeto, e não só de sujeito. Por exemplo, Nós pegamos ele na hora. certo? Seria o quê? Nós o pegamos, né? E a assimilação aí do NDO. Ah, isso é campeão também. Olha lá. Falando. Ah, eu tô falando. Ao invés de falando, engole, né? O NDO. MB também, olha, acontece aí, tá? Também. Ao invés de Também. olha o som pelo nariz, também, né, nasal. Também pela alternância do LH pelo I, por exemplo,
mulher, Ao invés do correto da pronúncia fonética, né? Mulher, né? velho e velho. Certo, ok? E nós vamos ter a redução do R também em certos momentos do infinitivo. Por exemplo, Amar, seria amar, amor, amor. ok. Temos também aqui um exemplo da simplificação da conjugação verbal. Eu Amo, você ama, nós ama, eles amam. nós ama demais, né? Beleza. Agora a avaliação estilística também acontece, tá? E aqui nós vamos ver que as mudanças da língua é de acordo com o grau de formalidade. Ou seja, a língua pode variar entre a linguagem formal ou a linguagem informal, certo? Na linguagem formal, nós vamos ver que, em relação à função do contexto comunicativo, nós vamos usar em palestras, em congressos, em reuniões empresariais e em outros. Já essa linguagem informal, ela é usada em situações comunicativas informais, como essas reuniões feitas em casa, entre famílias, né, entre amigos, entre colegas de sala de aula, entre seu time de futebol, entre os amigos, certo? Aí você usa a linguagem informal. Mas, nesses casos, o uso da linguagem coloquial, a gíria ou o jargão, certo? É utilizado naquele grupo, por exemplo, de skatistas, surfistas, de rappers, de tatuadores, e que aí eles constroem aí essa linguagem com esses termos que só quem faz parte entende. Aqui trouxemos uma cartela de alguns exemplos de gíria para vocês, como por exemplo, Pão, homem bonito. Pitel, moça bonita. Morou, entendeu? Supimpa, muito legal. Borocochô, tristinho, joia e assim por diante. Certo. E para isso, nós vamos ver agora a variação diastrática. É aquela variação em que utilizam aí jargão profissional. Aquela palavra que é utilizada só no meio profissional daquele grupo. Olha lá, nós vamos, por exemplo, aqui a questão da medicina. Profissional da medicina, quem é? Enfermeiro, médico. Aqui é exemplo de um médico. Vamos lá. Senhor Pedro, o seu prognóstico é favorável no caso de pronta suspensão da medicação. Olha, isso é o médico falando, né? Certo? Beleza. E aí, seria melhor entendidos pelo paciente se esse médico usasse... Senhor Pedro, pode parar de tomar o remédio. Gente, não era mais simples? Mas ele é médico. Ele precisa usar esses termos também, certo? Muito bem. E aí, os jargões profissionais. É aquela linguagem repleta de palavras de uso técnico. Dependendo da profissão, é claro que os jargões serão específicos, tá? E aí nós temos profissionais da área da saúde, da construção, né, da educação, da questão aí de termos aí engenheiros, né? Tá certo? E aí cada grupo vai usar o seu jargão. E é isso, estudante. Aqui nós estamos encerrando a nossa revisão, né, sobre aí esse passeio da variação linguística, da variação dessa língua portuguesa, tá certo? Vamos agora para aquele outro momento, que é a produção. Ó, trabalhando o gênero. Hora de produzir. Ah, beleza. Então vamos lá. Vamos aí. Vamos à produção. Bom, o que o nosso estudante vai fazer, Madinha? Produzir um dicionário com expressões típicas da sua região. Olha lá, você vai pesquisar, né, sobre as palavras, sobre as gírias do seu cotidiano, na sua comunidade e vai registrar, vai fazer uma lista. Você vai dizer a gíria e o significado. Ok? Bem fácil mesmo. Coloque aí ao final, né, da sua conclusão, dessa sua produção, lá no portfólio, valeu? Muito bem, então, assim até a próxima. É isso aí. Valeu!